nossa igreja. Muito bem. E Domingos Chissano, de Moçambique. Sim, boa noite a todos. Já disse meu nome, João Domingos Chissano, sou o secretário executivo da Candrel, sou formado em Direito e também faço parte desta maravilhosa equipa que procuramos levar de melhor daquilo que é o nosso bem comum. E obrigado a todos. Muito bem. Então, se calhar ia propor começarmos esta nossa sessão rezando uma Ave Maria aqui e juntarmos também aqui a pedir a paz pela guerra na Ucrânia, para que possa também encontrar aqui uma solução que muitos não estamos a ver, mas que tem que existir uma solução aqui para terminar a guerra e para estes milhões de pessoas que estão a ser afetadas por esta guerra possam voltar às suas casas e reencontrar os seus. Então rezávamos: Ave Maria, cheia de graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora agora e na hora da nossa nossa morte. Amém. 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 Muito bem. Então, vamos iniciar aqui a nossa sessão. É a terceira sessão deste curso, que nós chamamos curso, onde tentamos ver, através da realidade apresentada por cada país, tentarmos encontrar casos concretos onde a economia de Francisco se torna presente e onde se vê que este desafio que o Papa nos deixou, no fundo, nos ajuda a ir mais longe. É muito interessante isto, podermos, no fundo, olharmos para esta realidade a partir de diferentes países, da visão de diferentes países, da sensibilidade também de cada uma das organizações que compõem esta nossa organização, e por isso é uma sorte podermos ver isto. Começamos num primeiro momento, olhamos para a questão da educação. Desculpa, na primeira sessão foi o Brasil, que nos ajudou a olhar para o empreendedorismo e vimos aqui uma série de projetos e de boas práticas que foram desenvolvidas. Numa segunda sessão com Cabo Verde, olhamos também para a questão da educação e vimos aqui um conjunto de iniciativas também de Cabo Verde, nos seus diferentes níveis de ensino, à volta do tema da educação. E hoje temos aqui um tema também essencial, quando se fala de economia de Francisco também, que é o tema do papel das mulheres na sociedade e a cidadania. E, portanto, é um tema que toca a todos, que toca a todos os países também, portanto tem essa realidade, quer dizer, o papel da mulher ainda não está compreendido convenientemente e assumido na sociedade, ainda vemos muita forma errada de olhar para o papel da mulher na sociedade, uns por excesso, outros por defeito, e, portanto, esta capacidade de conseguirmos encontrar aqui o respeito pelo homem e mulher e também perceber a complementariedade entre os dois sexos e a capacidade de trabalhar em conjunto para o bem de todos, é aqui o grande caminho que o Papa nos propõe. Hoje temos aqui a Iracelma, que vai ser aqui condutora desta sessão, vai-nos ajudar partindo de um projeto desenvolvido pela Mosaico durante os últimos, penso que 2 anos, Iracelma, e um projeto que teve aqui um grande impacto em Angola, como vão ver, com uma série de trabalho feito, com muita, para além do trabalho feito com as próprias, houve aqui um trabalho grande também de comunicação social, de presença nos mídias, de impacto, e portanto a Iracelma vai-nos explicar isso tudo. E depois vai-nos conduzir pelas restantes intervenientes nesta sessão. Por isso, passo desde já a palavra à Iracelma e depois apresentarei o resto do painel. Obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Então, deixa-me partilhar aqui a minha tela. Mais um bocadinho ao lado.
Tá? Fantástico. Estamos com esta dificuldade de ir a Selma, precisamente no momento em que estava a começar. Tivemos aqui já há algum tempo, sem problemas. Ainda por cima a Iracelma tinha 2 computadores para garantir que não havia nenhum problema. Caiu mesmo. Pronto, já estamos habituados. Voltei. Voltou, Fiquei Iracelma. sem energia. Então está um pouco escuro. Mas pronto. Iracelma, está só a ouvir, não há problema. Ok, assim. Eu temido aconteceu. Conseguem ver a tela? Conseguimos ver a tela e também te conseguimos ver a ti assim, no fundo. O fundo? Não, está ótimo, desculpa. Tá? Ah, Tá bom, então, bom, tem essa primeira imagem. Vou falar um pouquinho do mosaico, se calhar temos participantes que não conhecem. Então, o Mosaico é um instituto fundado pelos dominicanos em 1997. É uma instituição angolana e foi a primeira a assumir como missão em Angola a promoção e defesa dos direitos humanos. Tem várias áreas de atuação, como a formação, a pesquisa e divulgação, bibliotecas, produz materiais didáticos, faz aconselhamento jurídico, acompanhamento de casos de violação de direitos humanos, pesquisa social. Então, tem assim de modos a cumprir a sua missão e atingir os seus objetivos, aposta muito na capacitação das pessoas, na formação. Então, assim, resumidamente, este é o mosaico e essas são as suas atividades. E com esse compromisso com esta missão de defender e promover os direitos humanos em Angola, em 2018 o Mosaico implementou o projeto PAPIA, designado Promoção da Advocacia de Políticas Públicas Inclusivas em Angola. Este projeto foi começou a sua implementação em 2018, em fevereiro de 2018, e terminou em outubro de 2021. O mesmo foi implementado pelo Mosaico, em parceria com a FEC, e foi financiado pela União Europeia e Instituto Camões. O Mosaico sempre desenvolveu projetos na linha de promoção e defesa dos direitos humanos, mas o PAPIA foi um projeto que foi um pouco mais além. Além da promoção e defesa dos direitos humanos, é o projeto que trouxe essa proposta de olhar para a situação de gênero em Angola e propor advocacia por políticas públicas que sejam realmente inclusivas. De um modo geral, o seu maior objetivo foi apoiar as organizações da sociedade civil na criação e implementação de políticas de desenvolvimento que sejam inclusivas e que gerem boas práticas de governação.
Este mesmo projeto teve, assim, vários eixos de atuação, não fugindo das áreas de atuação que o Mosaico, como instituição, desenvolve. Formação, mas a formação no PAPIA foi focada em gênero e literacia orçamental, formação a grupos locais de direitos humanos com metodologia TFT. Teve também análise anual do Orçamento Geral do Estado de Angola, com enfoque no gênero, com destaque à particularidade das mulheres. Também trouxe a realização de uma pesquisa social, qualitativa e quantitativa, e a realização de uma estratégia de comunicação e advocacia a partir quer das análises do Orçamento Geral do Estado com enfoque no gênero, quer dos resultados que a própria pesquisa trouxe. O mesmo projeto foi implementado em várias províncias de Angola, não sendo realizadas todas as atividades em todas as províncias, mas aqui realçar Uíge, Cunene, Lunda Norte, Huambo, Huila, Benguela e Luanda. No Cunene foi em Ondiva, na Lunda Norte no Dundo, no Huambo, no município do Huambo e Caala, em Benguela, no município do Cubau e no município de Benguela, propriamente no bairro da Graça, na Huila, na Jamba Mineira e em Luanda, no Kazenga. Foram ainda realizadas várias atividades ao longo destes 3, 4 anos que foi implementado o PAPIA. 6 módulos de formação para grupos locais de direitos humanos com metodologia de Training for Transformation, TFT, 6 módulos de formação com temas diferenciados como gênero e lideranças partilhadas, prioridades orçamentais e redistribuição, análise orçamental e tantos advocacia e governação participativa e advocacia e tantos outros temas. Foram 6 módulos em 6 municípios de províncias diferentes. Foram também realizadas formações específicas para homens, formações específicas para mulheres em regime de internato, onde mulheres se reuniram durante dias para refletir sobre o ser mulher no século XXI e homens reuniram-se para refletir durante 3 dias sobre o ser homem no século XXI e depois houve um dia em que os 2 grupos se encontraram e trocaram essa experiência. Neste projeto teve ainda a atividade, o concurso de Spoken Word, de gênero, do qual foi gerado um livro com os textos dos concorrentes, intitulado A Luta na Voz. Foram ainda realizadas sessões de fotografia, de modos a advogar e como estratégia de comunicação, com o lema Angola é com mulheres e homens. Foram realizadas ainda várias publicações, infografias, filmes, conferências internacionais, workshops sobre hoje e gênero, produções de brochuras sobre economia familiar e concursos de vídeos e muitas outras atividades que o projeto que foram desenvolvidas ao longo do projeto. Então, de um modo geral, este foi o projeto PAPIA.
promoção da advocacia de políticas públicas inclusivas em Angola, que trouxe este olhar e que propôs essa atenção especial à situação das mulheres a partir da realidade que é vivida aqui. A pesquisa traz, assim como a advocacia para que realmente se possa fazer alguma coisa que mude a situação das mulheres. Então, eu gostaria de convidar-vos a ver um dos produtos do Pápia, que é a infografia sobre os resultados da pesquisa. Um momento. Todos os momentos de ativação. Estão a ver? Não, penso que se é outro documento, tens que terminar a partilha e voltar a fazer outra partilha. Então, vou fazer isso. Calma, vou interromper novamente. Dar oportunidades Conseguem ver? é permitir que uma Sim, pessoa sim. desenvolva todo o seu potencial. Quando assim acontece, cada um e cada uma contribui para o desenvolvimento do país. Mas será que temos dado as mesmas oportunidades a homens e a mulheres? Olha, o Mosaico realizou um estudo em 15 municípios de 5 províncias de Angola e os resultados apontam Na que educação, apesar de não haver diferença entre o número de meninos e de meninas que se inscrevem no ensino primário, a partir dos 15 anos são mais as raparigas que abandonam a escola, com uma taxa de desistência 2 vezes superior à dos rapazes. Os motivos apontados para a desistência são vários. Por exemplo, a ausência de serviços. o que afeta mais as raparigas, porque as famílias mais facilmente enviam seus filhos rapazes a estudar para outra área do que enviam as filhas raparigas. Outro dos motivos apontados para a desistência escolar é a gravidez precoce. 20% das raparigas inquiridas abandonaram a escola por uma gravidez não planeada. No entanto, 0% dos rapazes inquiridos abandonou a escola por ter engravidado uma rapariga. Mas a responsabilidade pela criança que vai nascer é dos E dois. quando perguntamos às mulheres os motivos de não realizarem planeamento familiar, 12,5% referiram que tal não acontece por discordância do parceiro. No acesso ao emprego, apenas 12,3% das mulheres inquiridas trabalham em empregos formais, contra 27,9% dos homens. Em todas as situações laborais referidas no inquérito, as mulheres oferiam sempre uma média de rendimentos mensais inferiores aos homens. Por exemplo, um homem licenciado ganha em média 178.007 kwanzas. Já uma mulher licenciada, em média, ofere 152.047 kwanzas, ou seja, quase menos 26.000 kwanzas que os homens. Ao mesmo tempo, as nossas tradições e costumes dificultam a possibilidade da mulher ter acesso e posse de terra ou animais de grande porte. E quando tem, não pode tomar a decisão sobre os seus próprios bens, precisa da autorização do marido, do pai ou de um irmão. No entanto, reconhecemos que as mulheres sabem gerir o orçamento da família, conseguindo dar de jantar com um pouco de dinheiro disponível. Por que é que não confiamos mais nas nossas mulheres? Estás a ver? Todos e todas querem crescer em Angola. As dificuldades são para toda a gente, mas para as mulheres são ainda mais. Que país é que queremos? Vamos dar oportunidades para que o nosso país deixe que cada pessoa se desenvolva. Angola é com mulheres e homens. Ok.
Iracelma, são números impressionantes. É isso. Então, assim, de forma breve, resumida, as infografias foram um dos produtos do Pápia, foram produzidas infografias, quer sobre o resultado da pesquisa, como também infografias sobre o orçamento sensível ao gênero, e tantos outros produtos como brochuras sobre economia familiar e várias formações, formações com funcionários do Estado, pessoal dos órgãos do Estado, mulheres parlamentares, deputados e não só. Então, essa foi um pouco, de forma resumida, a experiência do mosaico com o projeto Pápia. Não que tenhamos alcançado já sucessos, mas pelas análises que fomos Estamos aqui com um problema. Só aqui. Só ver se entra. Muito bem, então, não entrando Iracelma, ia só perguntar à Verónica se quer partilhar connosco também, porque eu penso que era quem ia falando e que ia falar de seguida. Verónica, estás aqui? Se quer ir puxar aqui para connosco, para continuar também aqui a explicação deste Pápia, deste projeto tão interessante, e se quer dar-nos alguns números que nos também ajudam a perceber melhor esta realidade de Angola. Eu vou associar, no caso, o tema, o papel da mulher na sociedade e cidadania, e trazer um pouco também os dados que nós fomos recolhendo. Então, nesse sentido, eu começaria por falar nesta questão do papel como construção social, e pensando um pouco como esse papel acaba por confinar, limitar e balizar, no caso, a mulher, como poderia ser outro, quando nós construímos estes papéis, acabamos por colocá-los numa caixa, ou colocar o sujeito numa caixa, e neste caso estamos a falar da mulher, ao fazer isso também determinamos comportamentos, normas, deveres e tudo mais. Com os critérios que nós estabelecemos e que definem esse papel, nós acabamos por criar estereótipos. E o que o Pápia, a experiência do Pápia nos trouxe foi uma reflexão que começou por ser individual, mas também coletiva, como instituição que inicialmente não era voltada para as questões de género, mas que teve que fazer todo esse trabalho, e está a fazer neste momento, e continua a fazer neste momento, de pensar nestas questões de uma forma mais aprofundada, e com algumas transformações também no plano individual como coletivo. Como dizia, essa forma de estar, de refletir, de pensar sobre algumas coisas de forma aprofundada, leva-nos também a pensar nestas construções sociais e como elas nos influenciam. E às vezes nós não damos por isso. E foi preciso, se calhar, estudar, pesquisar, falar com pessoas, ir ao local, conhecer as histórias, para chegarmos a esta realidade de que, de facto, quando nós determinamos papéis ou construímos, fazemos esta construção social que é convencional entre todos, acabamos por limitar aquilo que é o desenvolvimento de um grupo, no caso das mulheres. Só para terem uma ideia, algumas características estereotipadas podem ser identificadas em diferentes fases da mulher. E estas fases e estas características que eu vou enumerar, elas têm muito que ver com aquilo que nós recolhemos na nossa pesquisa social. Portanto, eu diria que, por exemplo, numa fase inicial, a menina, o que é que ela deve fazer? Primeira coisa, os deveres domésticos. Depois, cuidar dos outros ou cuidar dos irmãos.
ela é que, sendo a menina, ela é que tem que cuidar. E só em terceiro, e não é uma garantia, ir à escola. O que é que ela deve ser? Primeiro, obediente, responsável para poder cuidar dos outros e habilidosa. No cuidado também inclui, muitas das vezes, alimentar, tratar, portanto, essa habilidade é requerida. Depois, numa fase de adolescência, e aqui os deveres domésticos é uma constante, não é? Então, na fase de adolescência, a primeira coisa tem que ver também com os deveres domésticos, depois também cuidar dos outros, dos irmãos mais pequenos e, no final, a escola ou não, e nesta altura, os filhos. O que é que ela deve ser? Obediente, responsável e recatada. Aqui já começa também a questão do corpo e um pouco essa discussão em torno daquilo que a menina, como é que ela se deve comportar. Quando jovem, mulher, os deveres domésticos, como disse anteriormente, eles permanecem, tem que cuidar dos filhos, aqui já serão filhos, não será só um filho, serão filhos, pode ter uma relação conjugal, no caso marital ou conjugal, e começar a trabalhar. E entendendo que muitas das vezes o percurso escolar ele é interrompido, o trabalho significa trabalhar na lavra ou na venda. O que é que ela deve ser? Obediente, recatada, responsável. Como mulher, mais uma vez, deveres domésticos, cuidar dos filhos e trabalhar na lavra ou na venda. E aqui, obediente, cuidadora e responsável. Como idosa, deveres domésticos, cuidar dos netos, lavra ou venda, e, como deve ser, obediente, cuidadora e conformada. Bom, isto é um pouco para nós termos uma ideia de como estes papéis eles são desenhados socialmente e como eles condicionam a vida das pessoas. E também percebermos que estes papéis não surgem do nada, eles correspondem a uma ordem que se quer estabelecer e aquilo que nós chamamos uma ordem patriarcal, que obviamente pode ter fundamentos, e aqui podemos analisar um pouco os mecanismos que são usados para cimentar estas características. A educação informal, em casa, a educação formal e também a religião. Em casa, o que é que acontece? As meninas, por exemplo, não participam na roda de conversa. Elas não são chamadas para dar opinião. Os espaços de intervenção, eles estão bem definidos na casa da maior parte dos angolanos. Só para terem uma ideia, mesmo no espaço urbano, já saindo um pouco daquilo que pode ser a realidade rural. Aquela ideia, na realidade rural, o espaço de conversa é o jango, a roda, não é? Na realidade urbana, estamos a falar no momento em que há almoços de família ao domingo, em que a família está junta, mas para conversar os homens, não são eles que se colocam à parte, são as mulheres que se colocam à parte, porque elas vão conversar, se é que conversam ou têm tempo para isso, vão para a cozinha. E é aí que muitas das vezes elas partilham ou falam alguma coisa. E até mesmo quando alguém, no caso uma mulher, quer ficar na parte dos homens, as mulheres, as outras mulheres, é que chamam para dizer, não, tu vem para aqui, onde nós estamos. Então, esta noção de espaços bem definidos e de participação e de intervenção separada. Não há qualquer estímulo, e volto a reforçar em casa, como é que estes mecanismos cimentam estas características, não há qualquer estímulo para desenvolver intelectualmente. Os pais, de acordo com a pesquisa, os pais neste momento matriculam tanto menino como menina, não fazem qualquer discriminação, como nós vimos na infografia. Mas depois a discriminação é feita pela distância, por exemplo, que é preciso percorrer até à escola, ou também porque as meninas, como têm que fazer as tarefas domésticas, ficam condicionadas no seu desenvolvimento escolar. Depois, na escola, esses mecanismos também existem. E como é que eles se materializam, digamos assim? Já disse há pouco, a distância, porque os pais muitas vezes não se sentem seguros em que as meninas se desloquem tantos quilómetros até chegar à escola.
E os rapazes que desde sempre foram habituados a estar fora de casa e a sair de casa, eles já praticamente, essa questão nem se coloca. A maioria das escolas não tem casas de banho separadas com água corrente. E isto numa fase de pré-adolescência e adolescência é determinante, porque isso quer dizer que durante o período menstrual estas meninas terão que faltar às aulas. E imaginem o que isso significa para o rendimento escolar destas meninas, que todos os meses terão que faltar aproximadamente uma semana, porque a escola não tem condições para, no caso não tem casas de banho, nem água, ou casas de banho separadas, nem água corrente. Depois, a taxa de desistência, como também ouviram na infografia, nesta fase da adolescência, sobretudo, é muito acentuada. A partir dos 15 anos, nós temos cerca de 35% para cerca de 35% de rapazes que abandonam, há 54% de raparigas que abandonam. E as razões, já se falou na infografia, é a gravidez, sim, sem dúvida, com 38%, a taxa mais alta tem que ver com falta de recursos, 41%, estou a falar de abandono de raparigas, e a terceira razão é o estereótipo de género. Ou seja, com isto queremos dizer que há um estereótipo, ou há uma ideia de que a mulher tem que ficar reduzida à esfera familiar. A menina estudar não é assim tão importante para ela, porque ela não vai fazer grande uso desses estudos, quando na verdade o que tem que ficar é ali perto da família. Depois também vemos que, ou daquilo que a pesquisa permitiu-nos, fazer um retrato, não será fiel obviamente, mas que nos permite perceber como é que é esta mulher já adulta e como é que ela pode eventualmente desempenhar um papel nesta sociedade. E daquilo que nós retiramos, dos dados que nós retiramos, percebemos que a maior parte destas mulheres só concluiu, ou não, o ensino base. E apenas 62,4% da população feminina sabe ler e escrever. Neste momento também percebemos que apenas 44% das mulheres possui bilhete de identidade. E aqui, mais uma vez, é a questão do estereótipo. 44%. Sim, tem bilhete de identidade. E aqui, mais uma vez, a razão porque as próprias mulheres não vão tratar do documento tem que ver com o estereótipo de género, porque elas próprias dizem, não, o homem é que precisa de emprego, logo o homem é que precisa de bilhete de identidade. Para que é que eu quero um bilhete de identidade? Muitas em entrevistas com grupos focais foi-nos dito isto. Pronto, um pouco para validar ou para percebermos o que é que está por trás dos números, não é? Depois, vemos também que esta mulher é obrigada a ter filhos sucessivos. Porquê? Porque não tem acesso livre ao planeamento familiar. Nós estamos a falar que numa ordem de 80% das mulheres não faz planeamento familiar. E como deve calcular quando as gravidezes, elas não são planeadas, há um grande risco também para a mulher e para a criança, e depois também como é que se consegue manter uma carreira profissional, se é que no caso nem chegam a ter, mas seria quase impossível manter uma carreira profissional. Por outro lado, e este foi um dos dados muito falados e foi também o que marcou muito a nossa campanha de comunicação, tem que ver com a participação, a voz e um dado que nos chocou um pouco a todos, que é, no caso a pesquisa revelou-nos que 53,5% das mulheres que sofrem agressão física, abuso sexual, violência doméstica, acusação de feitiçaria, fica em silêncio. 53,5% destas mulheres que sofrem estes crimes não recorrem a ninguém. Não recorrem à família, não recorrem à polícia, não recorrem a amigos,
não recorrem a tribunal ninguém. Depois também, outra característica desta mulher é Verónica, que... só dar aqui nota que temos que terminar nos próximos 3, 4 minutos. Ok. Está bem, portanto, depois ainda temos tempo para tudo o resto, ainda voltamos depois. Mas querem que eu pare já ou... Não, se quiseres terminar, mais 4, 5 minutos, era só para depois não... Ok. Então, vou só acabar esta parte da característica ou retrato da mulher segundo a pesquisa social. Os temas a que esta mulher, quando se associa, a maior parte das associações que esta mulher participa tem que ver com associações religiosas. E os temas em que ela está exposta centram-se nos deveres de boa esposa, de boa mãe e de doméstica. Esta mulher não tem acesso e controlo sobre os recursos. Ela não gera o seu rendimento. Todo o dinheiro que ela ganha, ela entrega ao marido. Ela acumula trabalho doméstico com trabalho informal ou formal. No setor informal, a profissão, esta profissão, seja de zongueira, ela não é reconhecida nem é considerada digna. Ela é responsável pela provisão de todo o agregado familiar e ela é responsável por cuidar e educar dos filhos e de outros, normalmente idosos ou outros que sejam familiares a seu cuidado. Eu não sei se paro por aqui ou se... Porque depois iria mais concluir. Muito bem. Verónica, aqui o problema é só depois para as salas simultâneas. Muito bem, vamos à conclusão, que eu acho que depois de tantos números, eu acho que é importante também fazermos essa conclusão. Não sei se é uma conclusão dirigida também para a frente ou à volta dos números. Não é à volta dos números, é um pouco pensarmos qual é o peso desta construção social que nós convencionamos para a mulher. E o que é que nós perdemos quando praticamente à nascença nós condicionamos o crescimento e o desenvolvimento da maioria da nossa população angolana, que é mulher. Eu se calhar deixava estas duas questões e depois se calhar numa outra oportunidade voltaríamos a falar. Obrigada. Obrigado, Verónica, realmente por essa apresentação de números que correspondem a vidas e, como tu dizias, é tudo o que a sociedade perde por não poder ter as mulheres consigo e no papel que é devido. Eu não resisto também a apresentar o vídeo final de campanha, penso que é o vídeo final de campanha que fizeram com música do Paulo Flores, e não resisto também a passar, porque acho que se percebe também bem em o que é que quer dizer estes números todos e a importância de, no fundo, fazer este trabalho que a Mosaico fez durante estes anos, de trazer estas questões para o centro da realidade, angolana. Por um lado trouxe, como explicou a Iracelma, começaram a olhar para os orçamentos e percebendo a importância também de ver aqui os direitos da mulher, como é que estavam também envolvidos no próprio orçamento, e depois com esta campanha que fizeram também a nível de televisão, e que eu acho que vale a pena mostrar. Das 100 mulheres, apenas 16 sentem que a sua opinião é ouvida. Os homens somam mais do que o triplo, 51 em cada 100. Depois podemos... Vamos no resgate. Depois aconselho a poderem ver o vídeo todo deste teaser que aqui mostrei, porque é muito interessante esta ideia da construção da sociedade com homens e mulheres. Iracelma, estás outra vez connosco, não sei se queres só dar uma palavra final antes de passar a palavra à próxima moderadora, à próxima oradora. Estou outra vez. Caí, mas levantei, faz parte. E se calhar gostaria já de aproveitar para partilhar o testemunho. Muito bem.
da Associação Mulheres Raiz da Vida, Muito grupo bem. de mulheres que também tem promovido, trabalhado na promoção e defesa dos direitos das mulheres e também é parceira do museu. Vou já partilhar o seu testemunho. Selma, só atenção quando partilhares, pôr aí compartilhar Som, com né? o som. Sim, sim, sim. Mas não está a sair, Selma. Conseguem ver? Até agora não. Estão? Não estamos a dar. Sugiro que tu descompartilhe e compartilhe E volta outra vez. novamente. Iracelma? Penso que tem vida. Iracelma, tentar outra vez só. Não, não conseguiram acompanhar? Não, não, nada. Não conseguimos acompanhar nada. Deixa eu só... Partilha. Agora? Não, porque eu penso que ela... Vamos ver, mas eu penso que ela vai abrir uma janela diferente, Iracelma. Tens que primeiro pôr o... Iracelma, primeiro tens que abrir o vídeo e depois é que podes partilhar. Muito bem, de qualquer forma, peço que vão recordando também estes números e esta temática. Não conseguem? Não, Iracelma, tens que abrir primeiro o vídeo e depois é que podes compartilhar, está bem? Ok. A ver se conseguimos. Porque depois, na segunda parte deste encontro, vamos nos dividir sobre grupos. Vamos tratar três grupos, 3 temas, o corpo, a questão da educação e do empoderamento. E, portanto, vamos iniciar cada um dos blocos com um pequeno vídeo e depois, a partir daí, poderemos também debater mais a fundo toda esta informação tão relevante que a Verónica nos trouxe e que nos obriga a pensar e a ver como é que nos nossos países e nas nossas realidades também podemos dar voz a esta realidade e, no fundo, encontrar aqui formas de ultrapassar estas situações, que são situações longas e de difícil resolução. E, Selma, se calhar, enquanto tu tentas encontrar o vídeo, eu ia passar aqui a palavra à Maria Simões Correia, que é da Ajuda de Mãe, que trabalha na Ajuda de Mãe, que é uma associação portuguesa que trabalha no âmbito do apoio às mães, no apoio aos filhos e, portanto, neste também garantir da dignidade e primeiro a possibilidade de muitas destas mulheres terem filhos, que a realidade em Angola é uma realidade bastante diferente, como vimos pela voz da Verónica. Aqui em Portugal é outra. E se calhar aqui o problema não é de muitos filhos, mas é de poucos filhos e da dificuldade de poder ter os filhos que também se quer. Maria Simões Correia, muito obrigado por estar aqui connosco também e então pedir-lhe a sua intervenção. Olá, boa noite. Obrigada eu também por poder estar aqui e obrigada também por estas apresentações que, de alguma forma, apesar de serem tão ainda longe de Portugal, em algumas coisas também me fez lembrar
a realidade aqui que a ajuda de mãe também vê. Eu tenho uma apresentação, se calhar posso compartilhar a tela, não é? Sim. Não sei se estão a ver. Está lá. Sim. Vou só pôr. Pronto. O que eu trago hoje é uma reflexão daquilo que, em primeiro lugar, é um bocadinho a história da ajuda de mãe e a forma como a ajuda de mãe também foi crescendo com o intuito de ir dando resposta às necessidades que íamos encontrando, e depois uma reflexão sobre o impacto que o nosso trabalho tem a nível individual, ou seja, em cada mãe, mas depois também o impacto que pode vir a gerar e vai gerando já na sociedade. Então, também é engraçado ver que não é só a mulher que tem, como é óbvio, não é? A mulher tem um impacto na sociedade, mas é engraçado que a ajuda de mãe começou exatamente por um grupo da sociedade civil, foi um grupo de jovens católicos que em 1991, na altura do referendo contra o aborto, decidiu juntar-se para também dar voz a muitas mulheres que não veem o aborto como uma solução e que querem, e que muitas vezes nem sabem muito bem a quem é que vão te pedir ajuda para poder tomar esta decisão. Então, em 1991, através da linha SOS Grávida, que é ainda hoje uma linha telefónica, nós recebíamos várias chamadas de mães que estavam grávidas, a maior parte de gravidez não planeada, e que não sabiam muito bem o que é que poderiam fazer. E, portanto, esta linha tentava dar uma resposta ao nível da informação e também de orientação, com o intuito das mães se sentirem apoiadas e de perceberem que este bebê vai trazer transformações positivas para a sua vida. Hoje em dia, esta linha dá apoio à gravidez e à parentalidade recente, mas também ao planeamento familiar e à sexualidade. Também aqui uma área já falada anteriormente pela Verónica e que tem grande importância. Então, assim, com o início desta resposta, percebemos rapidamente que a nossa grande missão é fazer com que o nascimento do bebê, seja ou não um bebê planeado, seja um fator de melhoria da vida da mãe e, consequentemente, de toda a família. E é engraçado que a mãe, o nosso olhar sobre a mulher, que neste caso é mãe, é num sentido em que a transformação começa por ela, mas que vai tendo vários. A própria mulher vai criando impacto na sua rede familiar e na sua rede social. Atualmente, nós demos continuidade a esta resposta do SOS Grávida, porque fomos percebendo que não era só esta orientação que muitas vezes as mulheres, ou uma orientação individual, que muitas vezes as mães precisavam, mas que era sim um acompanhamento de maior proximidade e com maior continuidade, ou seja, alargado no tempo, que preenchesse este espaço entre a gravidez e a parentalidade recente. Portanto, atualmente nós acompanhamos mulheres grávidas e mães com bebés até 6 meses, com certeza que se continuarem a precisar do nosso apoio, a resposta estende-se durante mais algum tempo, mas temos este deadline também com o intuito de não criar aqui nenhuma dependência. Então, é no âmbito do atendimento direto que nós fazemos este acompanhamento, que vai desde do acompanhamento ao nível social, do acesso à saúde, do acesso a direitos, seja direitos como apoio legal, direitos laborais, direitos parentais, e também aqui a parte de integração da vida ativa da mãe, porque apesar de ser mãe e contrariando algumas crenças que se possa vir a ter, nós acreditamos que a parentalidade é um complemento da vida ativa da mãe, portanto não é um impedimento, pelo contrário, vai trazer muitas mais valias.
percebemos também que o acompanhamento psicológico seria muito importante, não só na altura de discernimento sobre a tomada de decisão de ter ou não ter este bebê, mas acima de tudo também de promover aqui uma gravidez plena e um pós-parto com um bem-estar emocional que pudesse depois também promover um acompanhamento da mãe ao seu filho mais estruturado e mais íntegro. Muitas das nossas mães, por estarem grávidas, estão exatamente numa situação de maior vulnerabilidade, muitas perdem o trabalho, muitas não têm uma rede de suporte forte. Eu não disse, mas nós acompanhamos mães de todo o lado, portanto não são só portuguesas que têm cá as suas famílias, muitas são do continente africano, do continente asiático, e que muitas vezes vêm aqui numa situação de desproteção social muito grande e nos casos de maior gravidade ou com maior vulnerabilidade ficam muitas vezes em situação de sem-abrigo. Então nós temos 3 casas de acolhimento, uma casa para adultas, grávidas adultas, uma casa para mães adolescentes, exatamente também para promover aqui a continuidade do acesso à escolaridade durante a gravidez e no pós-parto, e uma casa que nós chamamos casa de autonomia, que é quando a mãe já não está a estudar no ensino obrigatório, mas que quer e tem possibilidade de continuar a estudar, seja num curso profissional, seja mesmo na faculdade, que também já aconteceu. Para nós é muito importante esta parte de formação e capacitação, não só ao nível parental, no sentido em que damos acesso à informação e informação sobre a prestação dos cuidados, sobre o acesso à saúde, seja durante a vigilância da gravidez, seja o plano de consultas infantil. Damos também formação profissional, ou seja, muitas mães que nós acompanhamos têm uma escolaridade baixa, muitas não chegam ao 9º ano e, portanto, no sentido de as tornar também mais ativas e mais aptas para o mercado de trabalho, nós damos ou encaminhamos para formações profissionais para que elas possam vir a ter um melhor emprego quando o seu bebê nascer e já puder ir trabalhar. E também, uma das coisas que se falava há pouco era o facto de, por a mulher estar grávida, muitas vezes isto causava o absentismo escolar, porque o papel da mulher seria o de tomar conta do bebê, e na ótica ou com a perspectiva de nós combatermos esta ideia, nós criámos o que nestes últimos 2 anos tem vindo a ser tão falado, mas que a ajuda de mãe já tinha sido pioneira neste aspecto. Nós criámos uma telescola, onde as mães vêm para a ajuda de mãe, a ter aulas online, mas isto ao nível do ensino regular, e ao seu lado estão os seus bebés, portanto com 1 mês, que não seria o período indicado para as mães retornarem à escola, mas que com esta flexibilidade nós conseguimos garantir que a mãe não só consegue acabar os seus estudos, e que isto é uma prioridade na vida da mãe, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo acompanhar os seus bebés, porque enquanto elas estão a ter aulas numa sala, os seus bebés estão no berçário na sala ao lado, e portanto sempre que é necessário são chamadas, seja para amamentar, seja para acalmar o bebê, seja para fazer a prestação dos cuidados básicos. E pronto, eu queria então aqui salientar aqui a parte do emprego, que como referi há bocado, muitas mães ou perdem o emprego porque estão grávidas ou já estavam desempregadas e houve aqui uma gravidez não planeada e, portanto, tiveram impedidas de ingressar no mercado de trabalho. Nós, a partir dos 2 meses ou assim que a mãe se sentir preparada, começamos a fazer exatamente esta procura ativa de emprego para que a mãe possa regressar à sua vida ativa. Durante este acompanhamento, e queria realçar só aqui alguns aspectos que, na minha opinião, são chave, o que nós, no fundo, queremos promover durante este acompanhamento integral, não é só no atendimento direto, ou não é só no apoio psicológico, nós fazemos uma intervenção concertada, é o poder de decisão, ou seja, a mãe, acima de tudo, tem que saber porque é que está a decidir ter este bebê, e mesmo que
à sua volta, porque em Portugal o que nós sentimos muito, se calhar quando a Ajuda de Mãe foi criada ainda não era esta a mentalidade, mas nos dias de hoje o que nós sentimos muito é que há muitas mães que veem este bebê como um impedimento para a sua progressão profissional ou para a sua progressão académica, e que, por estarem numa situação de maior vulnerabilidade, seja económica, seja pela escassez de rede de suporte familiar ou social, acabam por ter medo de levar esta gravidez para a frente. E, portanto, o que nós queremos em primeira mão é dar aqui um suporte que as mães percebam porque é que estão a tomar a decisão de ter ou não ter o bebê, e apoiá-las, claro, na decisão de ter o bebê, se esta for a sua decisão, mas no fundo ter um poder, está-me a faltar aqui um bocadinho a palavra, mas decidir de forma autónoma, não ceder aqui um bocadinho às pressões. Só para vos dar aqui um testemunho, a linha SOS Grávida ainda existe, eu atendo esta linha, e uma vez uma mãe ligou-me a dizer que tinha uma relação há muito pouco tempo e que ficou grávida, que não estava à espera, apesar de fazer planeamento familiar, acabou por acontecer, e que ela não queria, ela não começa por dizer que não quer abortar, mas diz que não sabe o que é que há de fazer, porque o companheiro deixou, e porque tem um trabalho, mas também não quer perder o trabalho, e porque à sua volta, à sua rede familiar toda, à partida não a apoiaria. E depois, com este acompanhamento que se foi fazendo, a mãe não só fortaleceu as relações familiares que tinha com os seus tios e com a sua mãe, como manteve o seu trabalho e como levou esta gravidez para a frente. Portanto, de facto, foi este bebê que acabou por trazer aqui melhorias na sua vida, seja familiar, seja profissional e seja até mesmo pessoal. Aqui a parte da capacitação, porque nós queremos tornar mulheres que sejam boas mães, com informação certa de como fazer a prestação dos seus cuidados aos seus bebés, que muitas vezes vem errada, porque vem de questões culturais que muitas vezes até põem em risco o bebê, mas ao mesmo tempo uma capacitação profissional, que também falava há pouco. E, portanto, no fundo, tudo isto com o intuito de gerar vida, mas uma vida que seja digna, tanto para a mãe como para a mulher. Portanto, acreditamos que é importante não só dizer, olha, ter um bebê é muito bom, mas de facto apoiá-la aqui no acesso a direitos e no acesso à sua qualidade de vida para si e para o seu bebê, ou seja, ter o bebê também aqui em condições dignas. Muito bem. Gostava, se calhar, não sei se já estamos muito em cima, mas se calhar acabava só muito rápido. Não sei se é possível. Se for muito rápido. Muito rápido, pronto. Tenho aqui só uns números, se calhar não preciso estar a especificar, mas estes números são desde o início da Ajuda de Mãe, portanto acho que também dá para ver aqui o impacto que podemos ter na sociedade e, portanto, o que nós queremos é ajudar no aumento da natalidade, que é um dos problemas atuais em Portugal, através da construção de famílias estruturadas e competentes, e que, ao mesmo tempo, estejamos a promover o desenvolvimento de competências que sejam valorizadas tanto pela sociedade, mas também pelo mercado de trabalho, e acreditamos que a maternidade vai apoiar na criação de ativos na sociedade, porque vai dar competências que só quem passa pela maternidade é que as pode aprender e que vão ser uma mais-valia. Eu tinha, para terminar mesmo, aqui um vídeo. Isso já não dá, já, Maria. Ok, pronto. Agradecemos muito aqui este testemunho, que é muito interessante, porque no fundo, isso com o projeto Papia, e estávamos a falar de uma intervenção mais estrutural na sociedade, no fundo criar cultura, criar aqui, conseguir influenciar atores-chave da sociedade. Aqui estamos a falar de uma relação quase pessoa a pessoa, mãe a mãe, e no fundo a perceber que a mãe, mesmo em situações de vulnerabilidade, tem que ser apoiada e tem que ser respeitada na sua vontade e naquilo que quer fazer. Portanto, é engraçado que os dois projetos se juntam um com o outro, e embora de formas muito diferentes, mas a economia de Francisco também é assim, quer dizer, diferentes iniciativas
diferentes formas e todas elas são complementares e são úteis para a sociedade. Vamos passar à segunda fase aqui da nossa. Muito obrigado, Maria. Vou só parar. Eu consigo. Obrigado. Boa. Muito bem. Então vou convidar todos neste momento, a entrarmos então nas nossas salas simultâneas. Hoje vamos fazer de uma forma diferente. Vamos ter 3 salas, uma dedicada ao corpo, a sala número 1, a sala número 2 vai ser dedicada à educação e a sala número 3 vai ser dedicada ao empoderamento. Eu vou criar estas 3 salas. Desta vez todos podem escolher a sala em que querem participar e, portanto, a partir daí, cada grupo vai ter primeiro um vídeo produzido pela Mosaico sobre este tema, corpo, educação e empoderamento, e a partir daí depois tem a oportunidade de debater esse tema. Além destes temas que vão debater, quer dizer, acho que há muita riqueza na informação que a Selma e que a Verónica nos deu, e depois a Maria também, que também se quiserem trazer aqui para o debate, podem fazê-lo. No grupo do empoderamento está o Elvis Ney, que é quem vai liderar. No grupo da educação está o Domingos e a Gigas, que vão estar responsáveis. E no corpo, no terceiro grupo, no corpo, vai ser a Ida Selma, que vai ajudar, no fundo, a seguir esta ação. Portanto, eu vou abrir as salas e pedia-vos que entrassem. Penso que têm que carregar nas salas simultâneas para depois poderem aceder à sala que quiserem. Ainda não tenho ninguém. Ok, o Abraão e o Aldino já entraram. Quem tiver dificuldade é só dizer-me que eu procurarei ajudar. Eu ainda não consegui. Eu penso que tinhas que carregar nas salas simultâneas para depois poder avançar. Insano, mas eu posso te... Não sei, se alguém tiver dificuldade e quiser que eu leve diretamente para a sala, é só dizer-me qual é que pretendem, que eu vos... Leva então para a sala 2. Quem? Carrão. Carrão para a sala 2. Isso. Então, com a licença. Regaldina. Vanessa, não sei se entretanto já... Aqueles que chegaram agora, a Cecília, Sala Educação. Aqueles que ainda estão aqui na sala e que quiserem ingressar em alguma sala, é só dizerem que eu posso fazer essa... Podes me colocar numa sala, por favor? Carlos, bom dia. Qual é que é a sala que queres?
Eh, qualquer uma, qualquer uma. Qualquer uma? Muito bem, então, aqui direto, pá. Obrigado. Carlos, voltaste? Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Susana Duran. I don't speak Portuguese, but I can understand so. It's a pleasure to me and meet with you in this afternoon. And I speak Spanish, and I hope and understand all the meeting.
Bueno, no sé si se escucha mejor en español o se me pueden entender mejor así. Estoy interesada en lo que es la economía de Francisco. Me gusta mucho el tema. Estoy trabajando por él. Eh, bueno, no hablo portugués, hablo español, pero encuentro bastante similitud en su idioma con el mío, por lo que puedo entender varias cosas. Bueno, estoy contenta de estar en esta reunión y quedo a la espera, ¿verdad? De lo que continúe, pues pase bien y que podamos sacar provecho de esta reunión. Un placer conocerlos.
Olá. Voltamos à sala, mas acho que não está aqui ninguém ainda. Desculpem. Então, Eu achei que já com o passar da hora era para voltarmos à sala. fizeram muito bem. Vou aqui acabar. Não estava aqui ninguém. Voltamos. Não? Ora, muito boa tarde. Então, conseguiram? Eu vou explicar. Eu fiquei num grupo, depois já está aqui, com a Iracelma e com a Lília. Portanto, ficámos só os três, portanto, tivemos todo o tempo do mundo para conversar e esquecermos das horas. Portanto, atrasámos aqui neste recomeço. Muito bem, então, brevemente, queria só saber se dos responsáveis dos grupos se há algumas notas finais antes de terminarmos. O nosso grupo estava no comentário, na contribuição da Neuza Schopp, bem no momento em que houve o tempo acabou. da sessão. Mas o eu não sei se o José, que estava comigo, quer compartilhar algo, porque foram bons os contributos. Os contributos foram relevantes, né? Portanto, os participantes partilharam alguma experiência, também algumas informações acerca do empoderamento feminino, né? Houve até um exemplo da família José, Maria e Jesus, em que, em relação aos dois, o casal, né? No fundo, ninguém mandava no outro, e o menino Jesus, né, servia de exemplo, de modelo dentro da família, tornando a família uma família sagrada, uma família exemplar que todos nós almejamos hoje em dia. E também houve também informações relativamente a diferentes, digamos, diferentes entendimentos em relação ao empoderamento, ou seja, a relação entre o marido e a mulher. Um dos participantes de Moçambique deu o exemplo em que três situações. Uma situação em que a esposa não trabalha, o marido trabalha, e, entretanto, o marido financia as despesas domésticas. A esposa e o marido trabalham, mas, entretanto, há uma percepção de que o rendimento do marido é que é para financiar a economia doméstica. E a outra situação é que o marido não trabalha, a esposa trabalha, e, entretanto, a esposa, como aconteceu no vídeo, portanto, entrega o dinheiro ao marido para financiar a economia doméstica. Portanto, existem diferentes contributos que são relevantes para elucidar a situação da necessidade do empoderamento feminino para mitigar as desigualdades sociais, né? Não sei se o Elvis Ney quer comentar alguma coisa. É basicamente isso. Nós vimos que a questão cultural permeia a questão do empoderamento, que a base está na desigualdade de gênero, e que isso é um trabalho que se tem que ir conscientizando, aceitando, todos aceitando que há uma desigualdade
desigualdade que precisa ser sanada e que, como é uma questão cultural, ela paulatinamente vai sendo resolvida, mas que existem vários avanços hoje nesse sentido, né? O novo papel da mulher na sociedade, o novo papel da contribuição na família, como elementos iguais. Então é isso que eu tenho de contributo. Aqui há muito trabalho a fazer este empoderamento da mulher mesmo. E os números que a Verónica nos mostrou mostram o caminho ainda longo que é preciso fazer. Margarida, Domingos, alguma nota sobre o vosso grupo? Antes de passar a ir a Selma também. Para ser muito rápida, a nossa sala estava com 18 pessoas, houve 4 partilhas, se não me engano 2 de Angola, um Moçambique e outro do Brasil. E foi muito bom ouvir porque foram testemunhos muito pessoais, sobre casos muito concretos e próximos desta desigualdade que existe entre o homem e a mulher. E sobretudo com esta mensagem final que as coisas começam muito pela nossa própria casa. Foi mais ou menos isto. Muito obrigado. Não sei se os querem precisar de alguma coisa. Não, só acrescentar, prontos, que também aqui houve relevância sobre o aspecto cultural, não é? Porque também há sociedades em que também o homem tem muito atarefado e também tem pouco tempo dedicado para a educação, que é o caso do homem que vai à criação do gado, por exemplo, ou trabalha mais tempo na machamba. E também outra situação em que também a base, tanto de tudo, sempre, quer dizer, começa na família. Então, são esses 2 aspectos que eu posso acrescentar. E obrigado. Obrigado. E a Selma? Bom, no meu grupo éramos apenas 2, todos foram para o grupo da educação. A partilha foi boa, foi interessante. Refletimos sobre aquilo que já começamos a refletir na sala grande, sobre a decisão da mulher sobre o seu próprio corpo e como a grande essa descoberta de que é transversal, todos vivemos e todos somos chamados e chamadas a contribuir para que realmente esse papel inverta-se, né? Que as mulheres estejam mais conscientes, mais autônomas para decidirem sobre o seu próprio corpo e como tanto a família, como a igreja, como as escolas também são chamadas a contribuir e não romper, né? Não criar um desequilíbrio entre essa educação que é dada a diferentes níveis. Foi um pouco isso, o Jorge também pode partilhar porque esteve aí conosco. Eu vou só partilhar uma frase final, que não foi bem isto que foi dito, mas que a Lília tinha dito, é que a Lília diz que as mulheres estão cada vez mais perfeitas. E, portanto, eu acho que é uma boa mensagem para terminar esta mensagem. A ideia era que cada vez a mulher se vai desenvolvendo mais e vai tendo mais acesso a todos os espaços onde se pode estar e por isso cada vez podemos também ter mais presença do feminino nas diferentes realidades da sociedade que são essenciais, porque aqui não é esta complementariedade entre o homem e a mulher que nós precisamos. Portanto, não somos iguais, somos diferentes e ainda bem que somos diferentes, porque é nesta complementariedade entre o homem e a mulher que eu acho que podemos ir tirar todo o sumo e toda a força que precisamos. Foi assim que fomos criados e é assim também que devemos nos respeitar uns aos outros, mas trabalhar sempre nesta junção. E, portanto, olhem, agradeço muito a presença de todos nesta noite que foi mais longa do que habitual, mas agradeço essa ligação. É sempre bom ver aqui pessoas de todos os países, portanto, essa é uma alegria grande. E não resisto a terminar
agora sim com o videoclipe que a Mosaico fez no seu projeto Papia, e que se chama Se as mulheres tivessem as mesmas oportunidades que os homens, e é aqui um vídeo que foi esta grande, que fez aqui muita televisão, muita rádio, e que é importante também para criar esta cultura que queremos diferente, que isso possa ser feito. Também um agradecimento muito especial à Iracelma, aqui por nos ter ajudado a organizar esta sessão, à Verónica, também por os dados tão relevantes que trouxe, a Maria Simões Correia, também aí, que não estou a ver agora, mas já vi. E obrigado também às três por nos terem ajudado aqui a lançar este tema, e obrigado também à Mosaico, porque estes vídeos que vimos são da Mosaico, este projeto é da Mosaico, e portanto também parabéns pelo trabalho extraordinário que têm feito em Angola, com uma sabedoria grande de conseguirem falar de direitos do homem, direitos da mulher, e de forma tão integrada na realidade e na sociedade, e sem entrar em confronto, mas conseguindo passar as mensagens de forma clara, mas de forma também suave, para ir entrando mesmo na cultura. Obrigado, e vou então aqui só partilhar este vídeo, e quando tiverem que sair, façam-no. O vídeo são quase 4 minutos. Então, obrigado a todos. Eu penso que já está a funcionar. Paulo, Diz. e se os homens e as mulheres em Angola tivessem o mesmo poder de decisão? E se ocupassem os mesmos lugares? Bela, não fica burra. Nós estamos no mesmo lugar e fazemos as mesmas coisas. O que é que os homens fazem e as mulheres não fazem atualmente? É claro que não, Paulo. Há vários espaços em Angola em que as mulheres são excluídas. E se as mulheres representam a maior parte da população angolana, excluir as mulheres é, na verdade, excluir a maioria. Minha irmã é chata, é? Olha, primeiro que eu não vejo essa separação. Mesmo se eu vou fazer o quê? Isso não tem nada a ver comigo. E se nos aventurássemos em fazer uma Angola em conjunto? Como é que achas que haveria de ser? Não sei. Posso ler o meu poema para ti? Olha, estou atrasado. Tchau. Você nunca me ouve, Paulo. Não esqueça o meu concurso mais tarde. Tá bom, tchau. Mãe Bela carrega cansaços no lugar da coroa de vida. Entre amar e lutar pela vida, é rainha que anda dividida. É má, o tamanho do seu coração é má. É dor de batalhas e solidão. Viúva ao relento, não entendo o dilema do vento, é o cidadão. O dilema do vento é ser cidadão. Nem leis de papéis envelhecidos, nem forças nos braços tremidos. Que ser humano tu és, se o teu decidir não escuta os conselhos de quem vive a dupla luta de sobreviver nessa selva bruta. Agora é tua vez, tu queres e não vês. Será que tu não sabes respeitar essa mulher? Que é África, que é filha, que é mãe. Agora é tua vez, tu queres e não vês. Será que tu não sabes respeitar essa mulher? Que é África, que é
contigo, mano. Força. Mãe dela carrega cansaços no lugar da coroa de vida. É rainha, que anda dividida entre amar e lutar pela vida. É mar, o tamanho do seu coração. É dor, o que sente na solidão. Viúva ao relento, não entendo o dilema no vento. É o cidadão. Se não lhe vês quando lhe olhas, calas a história da metade bonita e florida dessa rica Angola. Muito bem, fica a mensagem para todos nós. Países construídos com mulher e homens. Obrigado a todos, boa noite e vemos na próxima vez. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Tchau.